Fala, gente, aqui é o Nanauê e esse é o vídeo final desse primeiro processo do Liber Caos Queranos Kibernetos, que é o processo da linguagem de feitiçaria. E eu tô fazendo esse vídeo até um pouco diferente, vibes aqui na minha laje, sem ser com o fundo louco lá que eu coloco, fundo psicodélico. Até porque esse vídeo é só mesmo um arremate para todo esse processo, um comentário geral também, e para falar especificamente sobre a correção do feitiço de invocação que eu fiz e o desenrolar do feitiço de iluminação. Sobre o feitiço de invocação que eu fiz lá no segundo vídeo, pode voltar lá para você ver. Que minha ideia era fazer esse bolo com várias simbologias ali que tinha a ver com trabalho, com expressão, com comunicação, que tinha a ver com o meu desejo de voltar a fazer os vídeos do TikTok. E ele eu misturo um tanto de simbologia, explico um tanto de coisa, e ao mesmo tempo que eu acho que é bom esse caos, assim, de misturar um tanto de coisa, eu senti que onde eu falhei foi não definir exatamente o que era a entidade que eu estaria invocando para dentro de mim. O que era essa coisa que eu estaria invocando, porque o desejo ficou perdido, a intenção ficou meio vaga, assim, por mais que eu tinha um entendimento de várias simbologias que faziam um certo sentido ali para mim, na minha construção narrativa e simbólica desse bolo que eu ia comer e significar uma invocação. Senti que eu perdi que eu não coloquei uma entidade condutora, uma entidade ali que seria o que seguraria. Eu experimentei fazer de novo esse feitiço, eliminando algumas coisas, mantendo outras coisas. Assim, as explicações das simbologias lá no vídeo você vai ver que eu mantenho mais ou menos igual, mas agora com essa correção do que ficou faltando. Então eu fiz o bolo de novo, agora com os mesmos ingredientes mais ou menos, ovo, banana e canela e aveia, que todos esses símbolos estão explicados lá no segundo vídeo. E foi o dia do meu aniversário, eu fiz um ritual na cachoeira, um ritual de aniversário, fui com minha amiga fazer uma limpada na cachoeira, porque eu adoro cachorro. E esses momentos, né, de ritualizar essa passagem, que tem a ver até com o feitiço de iluminação também, porque eu precisava de uma limpeza, porque o feitiço de iluminação me pesou muito. E aí eu fiz esse bolo nesse dia do meu aniversário, e lá na cachoeira, no meio desse momento, que era um momento de ritualizar minha passagem para os 27 anos, eu comi esse bolo. E aí a única diferença é que eu coloquei o meu sigilo do Nanauê. Por quê? O que eu estava invocando agora com essa consciência mais forte, que isso que faltou? Estou invocando um Nanauê projetado, um Nanauê que eu estou projetando. Então esse é o fio condutor. O fio condutor é o meu símbolo pessoal, o meu sigilo pessoal de Nanauê, e também agora é meu logo. Então eu vou mostrar aí um pouquinho do que foi esse momento aí. Aí fiz o bolo com menos ingredientes, bem simplificado, e trouxe de novo esses 3 objetos ali que eu queria assar junto com o bolo, colocando minhas intenções, né? Que é a chave, a moeda e o cristal. E aí no dia do meu aniversário fui fazer uma celebração, ritualização de aniversário. Chamei minha amiga, que também é bruxa, muito bruxona, Esther. E fomos para a Cachoeira das Ostras, no distrito de Casa Branca, que fica em Brumadinho. É uma trilha bem complicada, assim, difícil, mas muito gostosa. A cachoeira é lindíssima, eu vou mostrar aí, ó. Aí lá, coloquei o bolo, levei uma vela, separei os objetos, né, os fetiches, e fiz uma meditação e desenhei o meu sigilo ali no bolo, antes de bater parabéns e fazer uma meditação. Pedindo isso, né? Invocando, puxando pra dentro, também com o bolo, esse meu eu que eu tô querendo ser. Uma pessoa que trabalha,
com arte integralmente, que tem uma consistência dos vídeos do TikTok. Então é isso, é como se fosse um eu meu do projetado, que eu estou invocando o meu eu que eu quero ser, sabe? E usar isso no aniversário, acho que tem tudo a ver. O bolo também tem a ver com o aniversário, tem a ver com a correção do feitiço. Então achei que foi muito propício fazer essa ritualização e essa correção desse feitiço nesse momento. Deu tudo certo. A moeda eu joguei na cachoeira. O cristal eu enterrei. E a chave eu fico comigo, que eu uso ainda como um talismã mesmo pra ter esses desbloqueios. Sentir que essa coisa de eu preciso destravar quando eu tiver travado, né? Que é muito do que eu tava falando no vídeo original desse feitiço. Maniqueísmos não me limitam, subverto narrativas, no paradoxo mora cura para tudo. Não sou só bem, nem sou só mal, tô cinza. Vou fazer um pedido que vai ser isso aí, Candy, que já é tudo isso. Isso aí que já é tudo isso. É tudo isso aí, velho, e muito mais. Eita. Ficou bom? Melzinho. Aprovado. Tá bem? Vou comer. Bem, aí a correção foi um pouco disso aí que eu pensei. E também pra celebrar essa virada do aniversário, senti que eu precisava dar uma corrigidinha ali, porque também me veio muito forte esse desejo de voltar a fazer vídeo. Eu falei, eu vou corrigir o feitiço pra ver se agora eu consigo voltar com a consistência de produção de vídeo. E também nesse ritual fiz esse amuletinho de proteção, especialmente, que eu tô fazendo ele, pra minha escola de teatro. Corrigindo isso aí que eu falei, porque não fui eu que fiz esse amuleto. Eu comprei essas pedras, eu estava lá na minha cidade conhecida como a capital das pedras preciosas. Eu comprei essas 3 pedras. É uma água marinha que se conecta com o chakra da garganta. E também a mesma pedra que está aqui no Zuez. É o bonequinho do meu primeiro feitiço aí, do Liber KKK. Que é uma coisa muito sobre presença e comunicação consciente e presente, estar presente. Lá você vê, no vídeo também você vai ver mais isso aí. É um citrino no meio, que o citrino já é mais associado ao chakra Manipura, que vai... Meu desejo com ele é muito um ego equilibrado, assim, porque às vezes eu me perco no meu ego de ficar egocêntrico demais. Sou leonino, né, gente? E uma ametista para proteção energética. Eu comprei essas pedras, mas eu pedi, né, um artesão, um artista local de rua lá de Teoflotone pra fazer. Márcio, beijo Márcio. Márcio é do Rio Grande do Sul, mas mora atualmente lá em Teoflotone, que é a cidade, minha cidade natal. O que eu fiz na cachoeira foi consagrar elas na cachoeira, consagrar esse pedido e ritualizar, lavar ela na cachoeira. E lá tem uma pedra maravilhosa que eu fiz um ritual, nossa, parece um altar lá, uma pedra que eu usei de altar, nem tirei foto, pra poder fazer essa consagração desse amuleto de proteção que eu vou usar bastante agora. Especialmente na escola de teatro, que tem me machucado um pouco, eu preciso de proteção. Porque lá eu tenho ficado energeticamente muito afetado. Porque é um caos, lá é muito difícil. Aí eu fiz esse amuletinho também, então é um amuleto de feitiçaria, né? É coisa material, base material. Então acabou que juntou também isso como um processo aí no meio. Essa criação de amuleto, claro que tem essa coisa que é o treinamento e o teste aí do Liber Caos Queranos Kibernetos, mas aqui juntou aí, é isso. Esse aqui virou também esse amuletinho, eu sinto que ele é um amuleto de conclusão desse momento, porque eu sinto que o fechamento do momento, assim, entre algumas aspas, é esse meu aniversário, esse meu ritual na cachoeira. E aí eu vou entrar pra falar da questão mais doida, que é o ritual de iluminação. Aqui temos meu doido, louco espelho que eu fiz, né? Conversando com meus demônios. No vídeo, como eu gravei um vídeo meio relativamente perto do ritual,
eu não tava com a dimensão para explicar o que foi isso. Agora eu já estou com mais um pouco de ferramentas e, na verdade, entendimento do que foi esse processo de iluminação. Vou explicar. Trabalhar com as sombras é uma coisa muito difícil, né? É óbvio. Assim, eu acho, porque você tem que mexer em umas coisas densas e isso mexe com a realidade. Eu fiz o ritual no dia 25 de junho. E era o início do meu inferno astral. Meu aniversário é no dia 25 de julho. Então foi um mês, e somado com o final do semestre, lá de onde eu estudo teatro, que tava muito punk de trabalho. Tipo assim, tava uma questão muito difícil de entregar tudo. E da questão da relação do coletivo teatral que a gente tem lá também, né? A minha turma é um coletivo teatral. E tava um momento energeticamente muito afetado. Então juntou tudo isso junto com o fato de que, esse ritual de iluminação, o que ele fez? Eu basicamente arreganhei as portas para abrir e demônios aparecerem. E nesse um mês eu consegui ver, sentir na pele sensação, minhas sombras, meus demônios, coisas sombrias. E aí, claro que eu tinha uma ideia vaga ali do que era um pouco essas coisas, que nesses desenhos eu começo a dar símbolos para eles, né? Então, esse bichinho aqui, ó, por exemplo, que ele começou a surgir de um pensar ali que eu tava tateando de conversar com a minha inveja. Eu tava conversando, por exemplo, ali com a minha inveja, uma parte minha que eu acho que é ruim, que eu me sinto às vezes com inveja das pessoas e que estava me atrapalhando um pouco no processo, no meu processo de viver, assim. E aí, na hora de desenhar, no ritual que eu fiz lá no vídeo, né, que é o vídeo anterior, de iluminação, eu começo a desenhar isso que parece um personagem, então eu começo a dar formas simbólicas para ele, né, cor, uma personificação, associação simbólica. Comecei ali, mas isso foi um despertar para abrir e eu senti na pele, igual eu tinha dito, esses demônios. E depois de viver esse mês, que foi muito denso, intenso e difícil, porque foi muito obscuro, até que eu precisei realmente fazer um ritual de finalização na cachoeira. Para eu me lavar também, que eu acho que a cachoeira, a água da natureza tem esse poder de limpar essas densidades, assim, porque eu tava realmente muito denso, muito assimilado a pensamentos que queriam me machucar, às sombras, aos meus demônios mesmo. E aí, nesse mês, o que eu pude experimentar e experienciar? Essas sensações de perceber esses demônios, aí eu pude conversar muito com eles, no sentido de que eu fui entendendo eles. E aí, qual que é o produto disso, além do espelho que marca esse portal de abertura, escancarar os demônios na minha cara? E aí eu fiz um documento catalogando esses demônios, então nomeando eles e fazendo perguntas para eles que eu consegui fazer enquanto eu tava nesse um mês aí de desgraceira. Nossa, foi muito difícil esse mês. E aí perguntas como: o que você quer? O que esse demônio quer? O que ele quer? Por exemplo, tinha esse demônio que é o tesão do caralho, que às vezes eu sinto que me atrapalha. Coloquei ele como um demônio. Então eu pergunto o que ele quer, o que eu ganho com ele, o que eu perco com ele, como eu danço com ele, como eu diminuo a ação dele, por que ele quer me machucar, o que ele quer quando ele me toma. Então eu fui fazendo essas perguntas, algumas com respostas e não, outras não. E aí eu tô querendo fazer cards, como se fossem cartinhas do Yu-Gi-Oh! Em que eu tenho esses demônios catalogados e fazer imagens do que eles são, né? Colocar eles numa forma imagética e simbólica. E eu entendi que esse documento e essa pesquisa de demônio, por mais que abriu nesse processo de iluminação daqui agora, é uma coisa pra vida toda. Então já levei material pra psicanálise, assim, disso, assim, e tô vasculhando, mas agora menos tomado de uma forma corpórea. Foi um mês, entendi que foi um mês de experiência e de experimentação.
Mas agora eu tô mais no lugar de racionalizar essa experiência, de colocar nome nas coisas, e dessa criação de personagem, né? Desses personagens que são meus demônios, como o ego, inveja, o tesão, ansiedade, enfim. Alguns desses demônios que eu nem falo no outro vídeo, mas que eu comecei a traçar, eu tô dando nomes pra eles específicos de Pokémon. E até quando a gente foi na cachoeira, né, eu e o Esther, nesse ritual de aniversário, a gente tava com uma zoeira de Pokémon, assim. E nesse momento que eu fui entendendo isso que eu tinha que fazer. Que era... transformar eles em entidades meio personagens mesmo, né? Uma coisa mais pop. Porque a minha estética é muito isso, né? Minha vibe de magia tem a ver com criação de personagem, criação de mitologia, de um universo pessoal próprio. Então, é isso. Então, o que eu acho que foi difícil, porque é um processo difícil que começou ali no ritual de iluminação, mas eu acho que ele vai render frutos aí. Hoje, depois do meu ritual de fechamento, que foi na cachoeira de aniversário, que eu concretizei as coisas, mas fechei ali o ciclo, eu estou me sentindo muito bem. Porque eu senti que foi beleza, agradeci a galera por ter vindo todo e falei, gente, licença. Agora eu vou pesquisar, tô pesquisando vocês, claro, vocês estão aqui comigo, posso manejar. E essa ideia de poder racionalizar eles como Pokémons, cartas de Yu-Gi-Oh! É muito uma ideia de eu poder ter uma forma de manipular eles, né? Não manipular como se eu fosse maior que eles, porque eu não acredito nisso, né? A gente é os nossos demônios também. Mas uma forma de compreender, até para poder dar vazão, né? Ou dar outra coisa, assim, igual pra mim, especialmente quando eu tava fazendo um ritual, eu olhava nos meus olhos, no espelho, desenhando, e perguntava, o que você quer? O que você quer? Que ao mesmo tempo eu perguntando pro meu demônio que tá no espelho o que ele quer, ao mesmo tempo o demônio me perguntando o que eu quero com esse ritual, né? O que eu tô querendo. Enfim. E aí, entender o desejo dele, assim, que é criar uma narrativa de desejo, criar uma narrativa de resposta para essas perguntas que eu falei aí agora, é um pouco dominar eles, sabe? Deixar eles mais... estar em paz com os demônios. Ver eles e falar, beleza, é isso, e bola pra frente, porque eu sei quem você é, você não me toma tanto, porque eu já tô aqui com você, né? Então eu achei que foi muito legal isso, muito, muito, muito incrível. Enfim, eu precisava fazer esse vídeo falando sobre o ritual de iluminação, porque eu senti que o outro vídeo foi muito pouco satisfatório, assim, ele mostrou o ritual, mas não mostra o resultado, o processo depois, que foi o mais importante. Então eu precisava fazer esse vídeo pra falar disso e também pra falar que eu fiz esse fechamento de feitiçaria. Então eu considerei esse meu ritual de aniversário, esse fechamento desse processo. Terminei aqui, fiz o meu amuletinho de proteção, refiz o outro feitiço lá de invocação e finalizei o sofrimento do mês de experiência com os demônios que eu abri com o ritual de iluminação. E agora vou partir para a linguagem de xamanismo, que vai ser uma outra pegada, porque a minha ideia é que, né, em feitiçaria, eu foquei bastante em coisas internas, né, em desejos materiais de trabalho, encantamento tinha a ver com isso, e também desejo de, até um pouco de autoconhecimento, mas para poder viver melhor, né, para poder estar melhor comigo mesmo ali. E em xamanismo, eu tô querendo fazer uma coisa, até pelo Magicando, que fala isso nos últimos episódios de xamanismo que eles falam, que como o xamã tem um papel social. E eu quero que esse processo xamânico tenha funções sociais de alguma forma. Não sei, tô traçando aqui alguma coisa. E claro, sempre associado a uma pesquisa artística de magia e arte. Que gera coisas, né? Gera produtos e tal. Como na feitiçaria tem muito essa questão da base material, e eu não sou muito da materialidade, né? Porque eu sou das artes da cena, então... por mais que eu acho que tudo ficou muito bonitinho, o bolo, o Zuezé, que é da evocação,
o espelho ficou uma coisa meio feia, mas eu gosto dessa estética feia, punk, assim. Acho bonitinho. Tudo isso é artístico, isso que é o principal, né? Enfim. Então é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui nessa primeira temporada do processo de treinamento do Libercaus, queirando os Kibernetos, LiberKKK. E falar pra vocês continuarem acompanhando, tá? Eu vou fazendo aqui porque isso é um registro magístico, né? De experimentação magística. E pra que também dê material para as pessoas que quiserem explorar a magia do caos, vejam formas, né? Com o teatro eu aprendo muito isso, né? Vendo pessoas fazendo teatro, a gente aprende teatro. E vendo outras pessoas fazendo magia, a gente aprende magia. Na hora de fazer, a gente faz do nosso jeito. Mas, quando a gente vê, a gente aprende. Enfim, é isso. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado. Até mais. Um beijo.